Olá pessoal, continuando a nossa aventura Envelhecer Agora na Estrada, vou falar um pouquinho da nossa viagem a Portugal, ao Santuário de Fátima e às Muralhas de Óbidos. Nessas fotos iremos ver um pouco do Santuário de Fátima e teremos também um pedaço da missa que foi apresentada no dia 13 de julho de 2017. No ano de 2017, completou-se 100 anos da primeira aparição de Fátima em Portugal. Vou contar um pouquinho da história de Fátima para vocês e como surgiu a adoração a essa santa. Nossa Senhora de Fátima, também chamada de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das invocações marianas atribuídas à Virgem Maria e surgiu com base em relatos de 3 pastores que estavam brincando na Cova da Iria, na freguesia de Fátima, em Portugal. Esses 3 pastores eram irmãos e foram os 3 testemunhos da visão da primeira aparição da Virgem Maria, que ocorreu no dia 13 de maio de 1917. E este fenômeno se repetiu durante 6 meses seguidos, sempre no dia 13, excetuando-se o mês de agosto, que foi no dia 19. E o fenômeno continuou até o dia 13 de outubro de 1917. A aparição da santa identificou-se como a Senhora do Rosário. Esse motivo foi que ela recebeu a denominação em 2 títulos, Nossa Senhora do Rosário e de Fátima. Segundo os relatos dos pastorinhos, a mensagem que a Virgem Maria apresentou em Fátima foi, na verdade, um insistente pedido de oração, nomeadamente a oração ao Santo Rosário. O principal local de devoção é o próprio Santuário de Fátima, onde nós vemos aqui nessa foto, que fica na cidade de Fátima, em Portugal. Em 1917, o ano da Revolução Soviética, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, chamados de 3 pastorinhos, afirmaram ter presenciado 6 aparições de Nossa Senhora no lugar da Cova da Iria em Fátima, que a gente pode ver quando fizer a visita lá em Fátima, tendo acontecido nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro, sendo que no mês de agosto foi no dia 19. No mesmo lugar, em Valinhos, na freguesia de Fátima. No ano anterior, em 1916, as crianças já tinham afirmado ter recebido 3 aparições de um anjo, que se apresentou como anjo da paz, o anjo de Portugal. 2 das aparições do anjo ocorreram no lugar chamado Louca do Cabeço, em Valinhos, e a outra no Poço do Arneiro, na casa de Lúcia, Lutia, em Ajustrel. Relatos posteriores aos acontecimentos, por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, as crianças viram uma luz brilhante que julgaram ser um relâmpago, uma luz estranha, e decidiram ir embora correndo do lugar onde pastoravam as ovelhas. Logo depois, outro clarão surgiu no céu, e nessa altura, em cima de uma pequena azinheira, onde está hoje, foi construída a Capela das Aparições, viram uma senhora mais brilhante do que o sol. Segundo as crianças, a senhora disse a elas que era necessário que rezassem muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo lugar na Cova da Iria, no dia 13 dos 5 meses seguintes, sempre à mesma hora. As 3 crianças assistiram então às aparições, sempre a cada dia 13, exceto em agosto. Com o tempo,
Mais e mais pessoas iriam, junto com as crianças, ver as aparições. E no dia 13 de outubro, estavam presentes na Cova da Iria cerca de 50.000 pessoas. E Nossa Senhora teria dito então aos pastorinhos: eu sou a Senhora do Rosário. Teria pedido que ali fosse feito uma capela em sua homenagem, conhecida hoje como Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado Milagre do Sol, prometido às 3 crianças nas aparições de julho a setembro. Este fenômeno foi testemunhado por milhares de pessoas. O relato foi publicado na imprensa, jornalistas se aglomeraram, e há testemunhos de pessoas que afirmaram nada ter visto, como o caso do escritor Antônio Sérgio, que testemunhou que nada mais era do que o sol fazendo um show, e que não existia nada de sobrenatural. Posteriormente, Lúcia, religiosa, muito religiosa, apareceu a ela na Espanha em 1925 e depois em 1926. Irmã Lúcia se tornou uma irmã e as 2 crianças, primas de Lúcia, Jacinta e o menino Francisco, morreram 5 anos após a aparição em Portugal. A que sobreviveu mais tempo foi a irmã Lúcia. Os irmãos pastorinhos Jacinta e Francisco. Francisco morreu 2 anos depois da aparição de Fátima. Jacinta morreu 3 anos após a aparição de Fátima. E a irmã Lúcia morreu em 2005, aos 98 anos. Ou seja, ela morreu há aproximadamente quase 90 anos após a aparição de Fátima. Aqui estamos pedindo e agradecendo a todas as graças e pedindo paz ao nosso país, ao Brasil. Aqui estamos em frente ao Santuário de Fátima.
vamos conhecer um pouquinho de Óbidos, uma cidade próxima a Fátima. A cidade de Óbidos é uma vila portuguesa do distrito de Leiras. Tem aproximadamente 2.200 habitantes e é uma cidade muito bonita que faz parte do circuito turístico de Portugal. Também chamada de Vila de Óbidos, é uma cidade cercada por muralhas e é um município que tem 141,55 km² de área. E é uma cidade que em 2015 foi considerado pela Unesco uma cidade literária como parte do programa da Rede de Cidades Criativas. Diz a história que Óbidos foi tomada aos mouros em 1148 e recebida a primeira carta de foral de alforria em 1195 sob o reinado do rei Dom Sancho I. Essa cidade fez parte do dote de inúmeras rainhas de Portugal. Entre elas, a esposa de Dom Afonso II, Rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis, Filipa de Lancastra, esposa de Dom João I, Leonor de Aragão, esposa de Dom Duarte, Leonor de Portugal, esposa de Dom João II e outras rainhas. No ano de 1527 viviam em Óbidos 161 habitantes, ou seja, 1/10 da população do município. E era uma área já amuralhada, nessa época idêntica à que é hoje. Essas muralhas foram construídas pelos mouros. Em fevereiro de 2007, o Castelo de Óbidos recebeu o diploma de candidata como uma das 7 maravilhas de Portugal. Essa cidade recebe milhares de habitantes todo ano. E no mês de julho acontece o Festival Medieval. Pessoas de vários países da Europa vêm até Óbidos vestidos com roupas medievais para participar deste festival. São feitos shows na cidade, aonde a população tem um sentimento de retorno no tempo, como se estivéssemos novamente numa época medieval. O próprio clima de Óbidos leva a isso. Lá são vendidas roupas, se você quiser alugar uma roupa para participar do festival, né? Mas muitas pessoas acabam confeccionando suas roupas e indo para esse festival. Você pode entrar dentro das dependências das muralhas de Óbidos, né? Lá tem uma bilheteria na entrada das muralhas, que custam 7 euros para adultos, e crianças até 12 anos não pagam. 7 euros dá aproximadamente R$28 por pessoa, né? Aqui está a vista das muralhas de fora. Nesse mês de julho, esse festival dura aproximadamente um mês, né? Então as visitas começam às 17 horas. Então o interessante é que você vá a Óbidos, primeiro a Fátima, passe o dia lá e à tarde você vá até Óbidos, né, para conhecer o festival. Aqui é um grupo de música que ao final aqui dessa apresentação vai aparecer tocando. É um grupo de música especializado em músicas medievais, né? Aqui é a vista da muralha de Óbidos de cima, ainda visitando, né, as muralhas. Aqui é a pousada do castelo, uma pousada que fica na cidade de Óbidos, né? Assim, uma dica: o interessante é que você fique em Lisboa, né, e que vá visitar as cidades próximas: Óbidos, Nazaré, Alcobaça, Cascais, Sintra, né? Porque você tem além de ser um pouco mais barato, você tem uma dimensão maior. Essas cidades históricas, elas são ruelas muito pequenas para se caminhar, os carros quase não passam. Você pode ver que aqui tem um poste que impede a passagem do carro, né?